Olá, meus queridos! Hoje eu vou receber a doutora Natália Savian. A gente vai conversar um pouco sobre gestação nesses dias de pandemia. Ela é uma grande amiga que eu conheço desde a faculdade. Oi, Suzy, Henrique, bem-vindos! Olá! Natália tá por aí já. Oi, Chico! Olá! Bem-vinda, querida amiga. Saudades. Bom, também muita saudade, muito feliz de estar aqui. Muito bem. Como é que estão as coisas em Jaú? Em Jaú, estamos aqui em Jaú, aqui seguindo algumas orientações, recomendações desse período, mas muito feliz com esse momento aqui que a gente vai falar um pouquinho, que é um momento de muita transformação e de muita evolução, para quem tiver aí à disposição disso, né? Sim, sim. E vamos falar sobre gestantes, né? Porque você agora se tornou uma. Exatamente. Ansiosa aqui, esperando o baby. E que também é um período, né, amiga, de muita transformação, muita mudança, muita novidade. E passar por tudo isso, além da mudança, transformação e novidade que o mundo está vivendo, deve estar intenso. Bom, primeiro eu quero agradecer muito você, Jé, pela oportunidade de a gente poder fazer esse bate-papo aqui e de alguma forma contribuir para vocês que estão aqui assistindo. Espero que a minha experiência, tanto agora como gestante e como terapeuta, possa contribuir de alguma forma para vocês tirarem insights, ideias e fazer desse período, que para nós gestantes parece um pouco, né, conturbado, mais leve, mais tranquilo. Então, o que eu tenho sentido é realmente a fase da gestação, ela é diferente de tudo o que a mulher pode vivenciar, né? E eu achava um pouco estranho quando eu lia antes, né, no Instagram, no texto das pessoas, a mudança que o corpo e as mudanças emocionais que a mulher vai vivenciando, né? E não tem como a gente negar que essas mudanças acontecem, né? E a principal mudança que eu vejo, e acredito que é o que todo mundo acaba vendo, é a parte física nossa. Então, a imagem daquilo que a gente faz muda bastante. Tem a parte emocional, a parte dos hormônios, então cada fase ela traz uma consciência diferente, um despertar diferente. E nesse momento agora que a gente está vivenciando da quarentena, onde a maioria das pessoas estão ficando isoladas mesmo em casa, no sentido de não poder compartilhar, eu acredito que para a gestante isso fique um pouco mais intenso, porque o que eu percebo nessa fase da gestação, a gente tem muita energia. Não sei se todas vocês aqui, né, que passaram por isso ou que tem. A gestante tem muita energia, muita criatividade, muita coisa, mas a gente também quer compartilhar, a gente também quer receber. E aí isso é o que fica mais evidente para mim, que vão pensar que poderia ser o caos nesse momento. A parte emocional é mais essa, né? Nath, se apresenta, né? Conta pra gente, assim, que tipo de terapeuta maravilhosa quântica você é, o que você faz. E conta também em que fase da gestação você tá e como foi até agora. Tá. Bom, eu sou Natália Savian, sou formada em fisioterapia como a Jéssica, né? A gente se formou, fez a faculdade lá na Unesp juntos. E ao longo da minha trajetória, né, na minha carreira mesmo, na minha formação, eu fiz a especialização em ortopedia, traumatologia, fiz o meu mestrado, a osteopatia,
E ao longo desse processo todo, o que eu observava? Que muito do que eu ia tratar nos meus pacientes de dor vinha do campo emocional, e isso me chamava muita atenção, era algo que despertava muito dentro de mim. E aí eu fui fazer a formação em microfisioterapia, que é uma técnica francesa que trabalha as memórias das células, tudo aquilo que fica registrado em nós, gerando perdas de vitalidade ou não. E aí, em seguida, eu fiz a formação de Theta Healing, que é uma técnica americana que trabalha mais a reprogramação do nosso subconsciente, é uma técnica bem mais profunda, a gente vai em nível quântico mesmo, e foi onde eu me encontrei, e é basicamente o trabalho que eu faço hoje. Então, eu atuo quase que 90% no consultório com as técnicas de reprogramação da mente, com o Theta Healing, associando também a nova medicina germânica. Tudo isso com o grande objetivo, eu falo, que é a gente eliminar tudo aquilo que está bloqueando a gente de ser exatamente aquilo que a gente é, a nossa essência, na nossa pureza, trazer e resgatar o nosso eu verdadeiro. E eu falo que isso é um processo, né? Sempre que chega uma pessoa nova no consultório, eu falo, agora a gente começa como um tratamento e aí ao longo do processo isso se transforma num desenvolvimento. Porque a pessoa ela fica tão encantada, tão maravilhada com o que ela é, que ela busca cada vez mais. E aí deixa de ter uma queixa principal, que é o que acaba levando a pessoa para o processo terapêutico, e depois é um processo de descoberta mesmo, de desenvolvimento, onde a gente vai tirando crenças, padrões que não servem mais. Né? E aí o mundo que a gente pode entrar aí em cada um eu chamo de imensidão. A gente descobre uma imensidão em cada um. Maravilhosa. E está em qual fase da gestação, Ná? Eu estou aqui, né, entrando no terceiro trimestre, na verdade, né, tô no 8º mês, que a gente fala, 31 semanas de gestação. Então, eu estou aqui já nos preparativos, na espera da chegada do João. Muito ansiosa pela João. Barriga já tá grande, já tô falando e eu ficando ofegante, então vocês não liguem. E conta assim, ó, você que já trabalha com as emoções, né, com as sensações, a sua autopercepção também deve ser já apurada, né? Importante. E é claro que nós, terapeutas, também precisamos de terapia, certo? Então, como você vem se sentindo ao longo desse período? Se você captou essa essência, essa dificuldade que toda mãe, toda gestante passa. Queria que você falasse um pouco mais das dificuldades emocionais, tanto como mãe, agora como gestante, e como terapeuta observando isso acontecer. E correlacionar se você sentiu diferença quando veio essa pandemia, vírus, medo, essa coisa coletiva que surgiu, como que isso afetou você nessa fase assim tão importante? Começando assim, né, do princípio, logo quando eu descobri a gestação, como no meu caso a gestação foi algo planejado, foi algo que eu realmente queria, mas eu tinha passado por um aborto antes, então eu tive dores antes, né, então a dor da perda, a dor do vazio, e aí a descoberta da gestação foi algo maravilhoso, e como era algo que tanto eu e meu marido, a gente tinha planejado, a gente queria muito, foi muito tranquilo os primeiros meses, tirando o enjoo e a azia, né, que é a parte física, mas a parte emocional, a gente, ao longo do processo, né, do desenvolvimento da gestação, assim, ao longo das semanas, eu, meu marido e a minha conexão com o bebê foi aumentando muito mais. Então, a minha conexão com o João foi aumentando. No começo, eu não tinha tanta percepção e isso foi aumentando. Eu não tive tantas oscilações de humor e eu acredito que isso tenha vindo justamente pelo desejo, pelo querer e pela consciência da gestação daquilo que eu queria. Diferente do que eu observei em alguns atendimentos que eu fiz.
né, de mulheres que estavam na dúvida se ainda engravidavam ou não, mulheres que descobriram a gestação num processo em que elas não estavam querendo. Então, o que eu consigo observar, né, de diferença nesse quesito emocional é justamente isso, né? Quando a gente tem um sentido, que é o que eu falo na terapia, quando a gente tem um sentido, a gente sabe o porquê, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Então, mesmo passando os enjoos, que foi bem difícil para mim essa fase, cheguei a perder peso, né? Não tive tantos vômitos, mas muito enjoo. Tava gostoso, né? Porque eu já sabia o sentido que tinha por trás de tudo isso, qual era o grande sonho que eu estava realizando. Mas eu sei que não é assim para todo mundo. Eu ouvia muito e ouço ainda, né, das pessoas falando assim: nossa, você tá plena na gestação. Nossa, tá tudo muito tranquilo. A maior parte do tempo, sim, estou plena e acredito que é justamente por conta desse sonho, de estar realizando um sonho. Mas eu tive momentos também de baixa, né? Momentos em que realmente, e aí a baixa veio pela autocobrança. Será que eu estou fazendo o melhor mesmo? Será que tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Será que é assim? O que eu estou sentindo é normal, não é normal? Também teve momentos de mais crítico da relação, né, esposa e marido, porque para eles é diferente essa conexão, então eles demoram um pouco mais para engajar nesse processo da gestação e até a gente equilibrar esse time, eu e ele. Então teve alguns momentos assim que, né, a gente perde um pouco do que é realmente uma sensação real, uma dificuldade que eu tô tendo, ou se é só a minha emoção agora aflorando, né, por conta de tudo isso. Então e eu acredito que o momento que eu mais tive oscilação desse humor foi entre as semanas que pegaria aí o 6º e o 7º mês. Antes disso estava bem tranquilo e agora também de novo bem tranquilo. Então eu tive um período aí que eu acho que é o período realmente que a gente sente uma transição maior, uma mudança maior do nosso corpo também, foi aonde eu senti o emocional. Mas foi antes desse processo do coronavírus aqui que a gente está vivenciando agora, né? E aí, nessa fase de agora, o que eu percebi? Em relação aos meus pacientes que eu atendi, eu tenho algumas, né, mulheres que estão tanto no processo de quererem engravidar, eu tenho mulheres que passaram por perdas, né, então abortos, e tenho as que estão gestantes. O que eu observo bastante? Medo. Tá? Eu acho que é o Geral, sentimento né? que Acho que tá todo mundo. o sentimento que eu mais ouço é medo. Né? E o medo vem justamente pela falta de conhecimento, pela falta. Eu acho que não é falta de informação, porque informação tem bastante, tem muita gente falando sobre isso, mas é falta de conhecer a si mesmo e conhecer as nossas reações diante do que é externo. Porque o que eu tenho falado até em outras lives, tenho compartilhado com as pessoas, que tudo o que a gente está sentindo agora, nessa fase do coronavírus, é o que já existia dentro de nós, porém ele não estava potencializado. Então, se a pessoa tinha medo de morrer, ela tinha medo de morrer antes. Ela já tinha esse medo. E agora só aflorou porque tem um vírus aí que está em alerta. Se ela tinha medo de passar fome por alguma crença, por algum bloqueio, agora vai intensificar, porque pode ser que falte comida no mercado. Né? Se é uma pessoa que tinha medo de ficar sozinha, solidão, e ela tem que ficar na casa dela sozinha, ela vai aflorar ainda mais. Então, esse processo, eu acredito que ele só tem trazido à tona aquilo que realmente a gente precisa limpar, que a gente precisa equilibrar, e não é algo novo, não é algo É uma oportunidade, né? Uma oportunidade de forçadamente olhar para isso. Eu falar, gente, mas eu tô com tudo exacerbado, né? Ou o medo, essa conexão com a falta. Então, independente do que for que aflora em você, é o momento de você olhar, abraçar, acolher, porque se negar vai piorar, na verdade. E é esse o convite, na verdade, que esse momento que a gente está vivendo, ele vem fazer.
né? O convite para a gente parar um pouco, refletir, observar as nossas emoções, observar de fato aquilo que eu quero. Então, eu ouvi muito, né, durante a primeira fase da quarentena, que eu fiz muito atendimento online, as pessoas relatando muito, nossa, agora eu não sei mais se eu quero fazer o que eu estava fazendo. Eu não sei mais se eu quero viver do jeito que eu estava vivendo. Então, existe um despertar, de fato, para a gente começar a olhar para aquilo que faz sentido, que é o que eu disse no começo. Quando a gente tem um sentido, quando a gente sabe o porquê das coisas, tudo vai ficando mais leve, né? Tudo vai se reorganizando. Então, voltando para a questão da gestação, é tranquilo a gente passar por essa fase e passar por todas as dificuldades que uma gestação tem, se eu sei o sentido disso, né? Então, tem um exemplo que o Dr. Braulio Zerzella fala, que eu acho que é fantástico, principalmente quando ele vai falar sobre parto normal. Ele fala assim, a gente não chega para um maratonista que sabe que vai correr 42 quilômetros, a gente não chega de carro do lado desse maratonista e fala, entra aqui que eu te dou uma carona até a chegada, né? Porque a gente tá com dó que ele vai cansar, que ele vai... E a gestante é a mesma coisa, a gente não fala, né? Ou a gente não deveria falar para a gestante, olha, essas coisas não vão existir, não vai ter dor, não vai ter desconforto, mas se você não vai sabe ter medo, aonde né? Porque quando você ao mesmo tempo que está surgindo uma nova vida, está surgindo uma nova mulher, né? A mãe agora. Então também é uma construção, um aprendizado, e isso é novo, e o novo traz um certo receio, um medo do desconhecido. Então vai acontecer, é natural. E é exatamente isso. Eu falo que quando você sabe a sua chegada, né, que é o final, nascer, ali você está com o seu filho, todo o enjoo, toda a dor, todo o processo, toda a alteração emocional que você tem, acaba sendo algo, eu falo que não é leve no sentido de que não existe, mas é leve no sentido de compreensão. Olha, eu sei que o enjoo vai durar por tanto tempo e daqui a pouco ele vai passar. Eu sei que eu posso surtar e daqui a pouco voltar para casinha, né? Porque é uma fase, é um hormônio. E foi muito engraçado porque eu acho que eu tive um surto real mesmo, assim, que eu chorei bastante, que eu realmente eu falei, não sei o que está acontecendo. E eu falei assim, meu Deus, acho que isso não é normal, né? Será que o que está acontecendo? Quando eu parei para refletir e me permitir sentir aquilo naquele momento, foi quando aquilo foi embora. Né? Então, eu sempre também falo, né, nas minhas sessões que o grande segredo para a gente sempre caminhar nesse processo de autocura, de desenvolvimento, não é negar aquilo que está acontecendo, é saber vivenciar cada um desses momentos. Então, as emoções, elas vão continuar existindo sempre, porque estamos no planeta Terra e nós, seres humanos, somos regidos pelas emoções. Então, se eu sei viver cada emoção quando ela aparece em mim, eu não adoeço. A chance de eu gerar sintomas é muito menor. A chance de eu ter surtos também vai ser muito menor, porque eu estou permitindo me sentir aquilo. Até nessa fase agora que a gente está, né, do coronavírus, veio o medo, você não precisa fingir que esse medo não veio ou querer eliminar ele logo. Primeiro se pergunta, por que esse medo veio? Pra Que quê, é o que eu né? disse, olha, talvez ele tenha uma referência lá atrás. E por que aflorou agora? Então, se permita vivenciar essas emoções, porque elas passam e curam. Né? Então, o grande segredo é a gente poder, de alguma forma, se permitir nisso. E quanto mais a gente sabe o sentido da onde a gente quer ir, mais fácil fica a gente vivenciar tudo isso, mesmo que esteja um caos acontecendo no mundo. Eu estava refletindo esses dias, pensando sobre a permissão, dar a oportunidade desse sentimento existir, né? Então, assim, se existe... que a gente relaciona muito a certo ou errado, bom ou ruim. Então sentir raiva é ruim. Quem disse? Né? Quem estipulou isso? Então, assim, se o Criador, Deus, se existe a raiva presente,
Se existe essas características, esses sentimentos que a gente considera negativo, é porque foi permitido que ela existisse. Tem um porquê, um para quê que ela existe, né? Então, sentir ira, ir a. Então, se você não tem a coisa boa, a parte saudável, assim, como eu vou dizer, equilibrada da ira, você consegue buscar as coisas, ir atrás das coisas. Agora, se isso está desequilibrado, você está esquentado, irado, maltratando as pessoas, a si mesmo, enfim. Então, dar a oportunidade desses sentimentos existir, e igual você falou, permitir sentir, não negar, observar eles e deixar eles transitar, porque é o fluxo, né? Isso muda, passa, não fica acumulado em você, te trazendo doenças, né? Então, assim, tudo bem sentir raiva, tudo bem sentir medo, tudo bem sentir, mas você não vai ficar parado nisso, né? Sim. E existem algumas ferramentas, né, Nath, que a gente pode ajudar nesse processo de não deixar nada parado, deixar o fluxo dos sentimentos, das sensações percorrerem por você sem deixar danos colaterais. E fale um pouquinho disso, assim, o que você tem usado. Bom, o que eu mais uso comigo mesmo são os próprios comandos quânticos, que é da técnica do Theta Healing, né? E eu trago isso na forma de meditação. Eu gosto de dizer, eu medito um pouco diferente, eu acho, do que as pessoas pensam. Eu não fico... A meditação, para mim, não é só a gente sentar e ficar ali, né, 30 minutos, como se fosse um Buda. Não. Para mim, a meditação é uma conexão interior comigo mesma. É o meu eu superior me dizendo, me ditando aquilo que é importante para mim. Então, eu uso muito os comandos positivos, né? Então, quando vem, por exemplo, um sentimento de medo, eu vou falar um pouquinho, assim, exatamente do que eu faço na minha prática para vocês até poderem replicar isso da forma de vocês. Eu sempre falo que não tem certo e errado. Mas quando vem um sentimento, que é um sentimento que eu desconheço ou que veio o medo, a raiva, enfim, eu falo que normalmente as emoções negativas, eu não estou tão conectadas com elas, porém quando eu sinto essas emoções, elas são muito intensas em mim. Então eu falo assim, eu não fico perdendo tempo com mágoa, mas quando eu me magoo, eu me magoo. Eu não fico perdendo tempo com raiva, mas quando eu tô com raiva, eu fico com raiva, né? Então assim, já que é pra ficar, então vamos sentir a emoção mesmo. Mas quando vem a emoção, a primeira coisa que eu faço eu sinto isso, né? Deixo essa emoção vir, me permito ser esse ser humano e logo em seguida eu sempre faço um questionamento do porquê. E sempre questionamentos, quando a gente faz perguntas para nossa mente, ela sempre vai querer buscar uma resposta. E aí eu sempre faço perguntas positivas. O que isso quer me trazer de bom? Ou o que eu posso aprender com isso? Eu sempre faço esse tipo de pergunta. E me silencio, que é esse processo de meditação, me silencio e espero sentir. É mais sentir do que qualquer outra coisa. Então eu sinto qual é a resposta que está vindo tanto na minha mente, quanto nos meus sentidos, quanto no meu corpo. E aí, a partir do que eu sinto, eu faço os comandos quânticos, né? Então, se veio como... a mágoa não leve para o pessoal, por exemplo. Então eu vou dando os comandos. Eu sei qual é a sensação de me permitir me separar do outro. Eu sei qual é a sensação do que é meu e do que é do outro. Então eu sempre vou usando comandos para ressignificar uma emoção que eu tenho. E vocês podem fazer isso aí também, tá? É uma coisa simples. Eu falo que comando quântico é simplesmente o que eu estou determinando para mim, de forma consciente. É isso. Tá? Então, não tem segredo, não precisa fazer nenhum curso específico para isso. Claro, quem quiser aprofundar, mas você pode fazer isso praticando no seu dia a dia mesmo, meditando você com você mesmo. É muito legal isso que você falou, porque comando é determinar, né? Determinar é verbo. Verbo é ação e né? É a criação. Então, assim, no fim você está ali conectado com você, com o outro, com o mundo, que é tudo uma coisa só, e fazendo determinações positivas e prestando atenção nisso, canalizando sua energia nisso. Então, tipo, é muito poderoso.
E o que eu gosto sempre de trabalhar comigo, né? Mas também quando eu estou ali no consultório com os pacientes, é que o oposto positivo para cada um é diferente. Então, o medo, quando eu sinto medo, eu vou encontrar algo que é o oposto e que seja positivo para essa pessoa. Para algumas, vamos pensar assim, preencher esse medo com algo positivo pode ser coragem, mas para outra pessoa pode ser segurança, para outra pode ser acolhimento. Então, por isso que eu sempre falo, é importante você sentir o que te traz para o oposto dessa emoção que você está sentindo negativa. Tá? E nesse momento agora que a gente está vivenciando, isso fica muito mais fácil da gente conectar. Parece que não, né? Não, Natália, agora minha mente está mais acelerada, estou mais ansiosa, com mais medo, mas é exatamente agora que você vai conseguir ir no ponto do que está aí emergindo em você. É exatamente agora que você vai sentir qual é o caminho que você pode seguir e que pode ficar mais leve. E aí, pensando na gestante, né, que eu estou trazendo aqui, né, já que eu estou gestante, é você sempre trazer esse oposto positivo que eleva, né, que traz você para um próximo nível, nesse contexto do que você é agora. Porque essa fase de gestação, ela vai mudar, daqui a pouco eu não sou mais isso. Eu não vou estar mais nesse contexto. Então, pode ser que isso esteja aflorando de uma dor muito lá de trás, pode ser algo desse processo gestacional, e aí é importante que eu permita ouvir esse oposto, porque nessa fase da gestação pode ser diferente do que quando eu não estiver na fase da gestação. Tá? Porque vem muitas informações, muitas preocupações, autocobranças que a mulher não tinha antes da gestação. Né? E que agora pode ser que esteja presente, você ressignifica nesse momento e daqui a pouco, quando, sei lá, nascer, você fala assim, nossa, nem sei porque eu senti aquilo. Mas é porque você estava numa condição diferente, né? Agora, na gestação, tudo muda. Maravilhosa. Eu lembro de algumas gestantes, né, que passaram aqui pelo consultório. E durante a gestação, tudo lindo. Ai, elas sentiam assim, desconforto da barriga tá enorme, eu tô me sentindo meio esquisita, mas o cabelo tá bom, né? A pele tá ótima, tá todo mundo lindo. Mas uma delas virou pra mim e falou assim, eu me sinto uma barriga, ninguém nem olha pra mim, só olha pra ela, é carinho nela, é o tempo todo barriga, barriga, barriga. E depois que nasce, é tudo neném. É o neném, o bebê, né? E a mãe, tipo, ninguém nem olhou, nem deu atenção, ninguém pergunta como que ela tá, né? Então, a gente teve algumas discussões e eu pretendo fazer mais sobre o puerpério também, essa fase, né? Que é bastante complexa, né? Um período de turbulência, praticamente, mas que pode ser muito saudável, muito lindo, muito enriquecedor, né? E o que eu falei para elas no sentido do puerpério e coronavírus, né, é que tipo, antes a preocupação era, nossa, eu tenho que voltar a trabalhar, ou todo mundo tá trabalhando e eu tenho que ficar sozinha em casa. Agora não, tem gente em casa, né, que tem o parceiro, ou de repente os pais por perto, alguma ajuda, assim, de... A rede da família. Rede, né, rede de apoio, isso. E agora é uma oportunidade, é a hora de olhar como oportunidade, de ficar ainda mais internada, né? Mais intensa, assim, só você e o bebê, e sem se preocupar que tem que voltar a trabalhar porque ninguém tá trabalhando, e assim vai. Então, aproveitar a parte boa, o copo meio cheio da água, do copo d'água, né? E para gestante, mais ainda, né? Que é o momento assim, já fiz tudo que tinha que fazer em casa, já li todos os livros, já vi o Netflix, já vi. Vai ter a hora que você vai estar, você e a sua barriguinha, conversando com seu bebê, entrando nessa conexão. Então, acho que é uma coisa muito mais profunda, um momento muito mais profundo, pensando em oportunidade de solitude ali, você e seu bebê, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como tá sendo pra você aí. Não, bem legal você falar isso, porque antes da gente, eu falo que tudo a gente vai co-criando, né?
O universo, ele traz o como. E eu queria muito poder bordar as fraldinhas pro João. E Maravilhosa. não estava com o tempo para isso, né? Ou não estava empenhada o tanto que eu queria fazer. E aí, quando eu percebi que aqui em Jaú ia começar a ter mesmo o decreto da quarentena, na sexta-feira eu fui numa casa que compra essas coisinhas, esses armarinhos da vida, e comprei 6 fraldas, comprei toalha e passei a minha quarentena bordando, né? Então, o que eu senti nesse momento foi que eu estava realmente entregue, fazendo algo por ele. Porque claro que a gente faz, né? Já tem um monte de roupinha, já fiz isso, já escolhi enxoval, já fiz outra coisa, mas colocar a minha energia naquilo, naquele momento, foi muito, assim, foi muito prazeroso para mim. E eu usei esse momento, muito da quarentena, eu usei esse momento para me conectar ainda mais, né? Então, eu até mostrei para algumas pessoas que assistiram algumas lives que eu fiz meio que um cronograma do que eu gostaria de fazer, não como regra, né? Mas só para eu me orientar nesse período que ficasse. E aí eu coloquei vários horários assim do dia, que eram horários que eu só ia ficar conectada comigo mesma, ou eu estava bordando, ou eu ia arrumar alguma coisa no quarto, ou ia organizar alguma coisa na casa. E essa energia, eu acredito que ela alimentou muito mais as minhas sensações como gestante mesmo, né? Porque eu tenho o perfil da pessoa workaholic, adoro trabalhar, adoro fazer as coisas, e a quarentena veio justamente para dar esse alívio para mim também, nesse sentido de: olha, mamãe, fica aqui gestante, Fique vai gestando aí. Quietude. É bem essa fase que eu tô agora, que é a fase do desacelerar, né? Com 31 semanas, já começar a pensar um pouco mais, né? Então foi ótimo, porque eu voltei aos atendimentos e voltei a reduzir, nossa, mais do que pela metade os atendimentos. E o que é legal desse momento que eu vejo que as mamães que estão aqui assistindo, as gestantes, podem fazer. Não, a palavra que eu acredito que mais pesa durante a gestação é a cobrança, né? Então, esse é um momento de sair de cobranças, sabe? Cobranças tanto de expectativa do que os outros esperam, né? E a gente acaba comprando essas expectativas, as expectativas que a gente faz sobre nós mesmos e a gente vai se autocobrando, e as expectativas que a gente imagina que os outros tenham, mas ninguém nem tem. Curioso você falar de expectativa, que ontem eu tava vendo uma live do Murilo Gun com Pedro Superti. E aí eles falaram de expectativa, e aí o Murilo falou assim, nossa, expectativa é totalmente no passado, né? É totalmente você pegar algo que você já conhecia, já dominava, já teve experiência, e projetar no outro e esperar, tipo, já sei qual é o final disso, né? Já sei o que vai dar nisso. Eu achei, tipo, fantástico, assim, eu nunca tinha pensado nisso, né? E lembrar disso, lembrar que você ficar na expectativa é retomar passado, te ajuda a cortar isso também, né? Ter essa consciência de cortar, de falar assim, não, eu vou confiar, não vou ficar colocando Sim. limites, né, pro que vai vir. Expectativa é um pouco isso, né? O que eu falo no consultório, assim, expectativa é quando eu decido que só existe uma resposta e eu não permito que todas as outras possam acontecer. Então, eu determino que só aquilo pode acontecer. Então, a chance de eu me frustrar é muito grande. É diferente, por exemplo, de quando eu faço uma escolha, um planejamento, e eu sei o que eu quero, mas eu não elimino o que o universo tem de possibilidades, que são as infinitas possibilidades. A expectativa, eu dou exemplo assim, vou fazer a live com a Jéssica hoje. Isso é um planejamento, a gente fez um planejamento, expectativa, que 1 milhão de pessoas assistam essa live. Se 1 milhão de pessoas não assistir essa live, a chance de eu me frustrar é muito grande, porque eu estou apegado a um único resultado, e não ao plano. E não a minha meta, que era estar aqui e oferecer o melhor possível, você também oferecer
o melhor possível. Então, a expectativa, ela faz com que a gente tenha muito mais frustração, porque a gente foca numa única possibilidade, excluindo todas as outras. E no Theta Healing, a gente sempre faz os manifestos, né? Quando a gente vai manifestar sonhos e desejos, a gente sempre usa no final um comando que é ou algo ainda melhor. Porque pode ser que exista algo melhor que eu não estou vendo, que eu não tenho consciência ou que eu não aprendi ainda, que é esse novo, talvez, que o Murilo falou, né? Então, Maravilhoso. sair desse passado. Então, eu falo que tirar as expectativas, tirar a autocobrança. Então, tirar a autocobrança de todo o processo gestacional, tirar a autocobrança de tudo que pode ser. Se eu for compartilhar aqui, minha maior autocobrança foi em relação à alimentação. Eu quis, por muito tempo, fazer uma alimentação muito saudável, que era o que eu já vinha fazendo antes, né? Que eu fiz uma alimentação para esse período gestacional, de limpeza mesmo do corpo. Só que quando eu me vi enjoando, eu falei assim, opa, tem um ser dentro de mim que está escolhendo o que ele quer comer. Né? Boa. Eu falei, então, ele quer batata, ele vai comer batata. E eu queria comer, tomar suco verde de manhã, não dava. Então, eu fui percebendo que não dava mais para ficar no comando, eu controlando. E era muito mais um fluxo, é o sentir de cada momento, sem gerar expectativa no sentido de estou certa, estou errada. E aí foi quando tudo começou a fluir mais gostoso também. Então, eu senti essa conexão. Então, vamos lá, João. Hora você vai escolher e hora sou eu que vou escolher. E vamos nessa sintonia. Maravilhoso. E uma outra coisa que eu participei de conversas com gestantes que elas comentaram, poxa, eu tinha uma agenda toda programada para essa gestação, era ensaio fotográfico, chá de fralda, reformar a casa. E com essa pandemia cancelou tudo, né? E muitas delas ficaram frustradas, ficaram, né, sentindo tipo, ai, nossa, eu não. Essa posição de comparação, né? Ai, eu podia ter e agora não tenho. E até com um pouco de raiva, assim, né, da situação e não aceitar essa situação e entrar nessa turbulência de emoções, oscilando entre essas coisas pesadas de se sentir, assim, né? E eu tenho falando para elas, não, olha pelo outro lado, a coisa boa de estar no seu momento, com o bebê, que a gente acabou de falar agora, né? Mas como que você se pegou nessa fase também? Como que foi para você? Se você conseguiu dar conta de fazer as agendas que você gostaria? Ou se você acabou vendo não importância nisso? Enfim, comente um pouquinho aí pra gente. A única coisa que eu precisei cancelar mesmo foi o chá de fraldas, né, que a gente ia fazer, e o chá de bênçãos, que era o que eu mais queria mesmo, era o chá de bênçãos, né, com as mulheres. Que maravilhosa! Conta isso pra gente. O chá de bênçãos ia ser só com as mulheres da família, né, as mulheres mais próximas, me abençoando nesse momento. Então, não era um chá para o João, era um chá para mim. Pra mulher, né? incrível. E a gente ia fazer isso agora, dia 2 de maio, e foi o que acabou sendo cancelado. Num primeiro momento, é claro que a gente fica não é uma expectativa, tipo, eu acho que ainda vai dar tempo, né, porque era maio e estava longe ainda e tudo mais. Mas aí chegou o momento que eu falei, não vai rolar, isso não vai acontecer mesmo. Mas não me gerou uma frustração, porque eu acredito que toda a conexão que eu iria receber, todo o amor que eu iria receber ali ao vivo, eu sei que eu recebo de alguma forma, porque essas pessoas já estão conectadas comigo. Então, provavelmente elas estão, e eu sinto, né, mandando energias positivas. Então, minha mãe, minha irmã, minha sogra, minha cunhada, minhas amigas. Então, elas continuam nessa vibração, eu só não vou estar ali naquele momento. Então, realmente, eu não fiquei frustrada, não fiquei chateada, nem nada. E também uma coisa que veio muito, que ressoou bastante, em relação a fotos. A foto eu consegui fazer, né? Mas tem outras coisas que a gente não está conseguindo resolver. Por exemplo, a caminha do João veio errado e a gente não tem como trocar nesse período. Então, o quarto não vai estar pronto até ele nascer. E aí eu falei assim, tá bom, qual é a outra opção que tem?
a gente tem outra opção. Então, a outra opção está aqui, ela vai acontecer do mesmo jeito e de uma forma ou de outra, porque o mais importante não são essas coisas externas, é isso que para mim fica muito claro e talvez para quem ainda não consegue trabalhar esses processos de desenvolvimento ou quem ainda não passou por essas fases, associa muito ao externo. Então, a felicidade está na foto que eu ia tirar, a felicidade está no chá que eu ia fazer. Porque toda gestante faz tal coisa e agora eu não vou fazer. Então, a felicidade e o amor não está no que é externo, está no momento que é interno. Então, eu não ia ter a possibilidade de fazer as fraldinhas. Eu fiz, então eu transformei um outro sentimento, consegui fazer aqui. Qual é a conexão? O que eu quero enviar para esse meu bebê agora? Então, é tirar um pouco. Eu sempre falo que quando tem autocobrança, tem comparação junto. Né? Quando tem a expectativa ou a frustração, é porque eu comparei algo com alguma coisa. Mas se eu sigo o fluxo, e eu sempre falo isso, se a gente conseguisse, durante todas as fases, né, da nossa vida, a gente ser muito mais parecido com um rio, né, do que querer controlar como uma represa, a gente fica muito mais feliz, porque o rio, ele não briga com a pedra que está no meio do caminho dele, ele passa pela pedra. Ele pega potência numa curva, mas se a próxima curva é uma curva mais leve de descanso, a água corre mais mansa. Né? Então, o rio ele vai fazendo esse fluxo que ele tem que fazer, ele sabe o caminho final e a água não está brigando. Diferente de uma água represada, que quando a barragem solta, ela sai destruindo tudo. Isso são os nossos sentimentos, né? E esses sentimentos, normalmente, eles explodem, eles afloram, porque eu estou me associando ao externo, sem perceber o interno. Então, assim, nesse sentido, eu não tive frustrações em relação às agendas que não foram cumpridas, aquilo que não daria para fazer, o que daria para fazer. Então, tem coisas que eu encomendei pela internet que não chegou, eu não sei se vai chegar. E aí a resposta, mas você não vai usar um negócio que você escolheu. Eu falei, não vou usar agora, depois eu uso. Fazer o quê? Não vai ter jeito. Então, assim, aceitação, né, Nath? É não resistir. É como a água não fica resistindo na pedra, ela não fica lá, a pedra sai que eu quero passar, ela passa, né? Então, mais ou menos isso que eu senti, não tive essas frustrações não, viu? Maravilhosa. O Chico fez uma pergunta lá em cima, ele falou assim, será que isso ocorre porque, por mais que tenhamos evoluído tecnologicamente, as necessidades básicas humanas são as mesmas? Acho que era sobre as sensações, sentimentos que a gente estava falando. Basicamente o que eu observo, e até fazendo analogia com o que eu explico, é assim, tecnologicamente a gente já está evoluído. Então, olha só, a gente está aqui fazendo uma live, está todo mundo ouvindo aí, vendo em tempo real, simultaneamente, mas não tem um fio que me conecta o meu celular ao celular de todo mundo que está aqui assistindo. E como que a informação chega? Física quântica, isso é energia pura. E as pessoas ainda não entenderam esse conceito, não entenderam que nós, basicamente, nós somos energia pura. Então, se eu não entendi isso ainda, é claro que o universo ele vai, em algum momento, me chamar para olhar para isso, né? Que eu sou um ser em energia pura. E aqui a gente avançou na tecnologia, mas a gente não avançou como seres humanos. Eu falo isso. Ainda me dói quando eu escuto alguém dizendo que não vai fazer tal coisa por ela, mas ela vai comprar um celular de R$3.500, né? Ela está deixando de trabalhar por ela, de fazer por ela o desenvolvimento, que é a única coisa importante, de fato, da gente estar aqui nesse mundo, mas para ter um bem que, sei lá, né, enfim. Mas esse processo, né, pensando tecnologia, a gente já expandiu. A gente já sabe usar a tecnologia, a gente sabe usar a energia da tecnologia, mas a gente não usa a nosso favor. Eu uso a meditação, eu uso um comando quântico, eu me permito... E agora, nesse tempo, né, que o que você tem disponível é a tecnologia só. E foi criado um isolamento,
afastamento de tudo que a gente julgava ser importante, né? Carro, shopping, as compras, não sei. O que estamos vivendo hoje é comida e ficar em casa com os nossos, né? A família, e presenciar, né? Contemplar o que você tem de bom e gastar menos, viver com menos e precisar de menos. Então, acho que é um retorno a isso, sabe? Então, é uma oportunidade ótima que a gente está vivendo agora para realmente ter consciência disso, que somos essa essência, isso que vale a pena, né? E se a gente observar também, os medos que as pessoas estão vivendo é em relação ao básico que ele falou. Será que é porque a gente ainda não alcançou o básico? É por conta disso. É porque a gente não se permite o básico, dentro desse básico tem amor. Eu ainda não aprendi a vibrar em todas as formas de amor. Né? Nesse básico tem a sensação de pertencimento. Eu pertenço à minha família? Ah, não me sinto pertencendo? Vou ter que ficar com ela 40 dias aí isolada e vou ter que aguentar minha família. Entendeu? Então, sim, se a gente pensar na base da pirâmide, pensar na pirâmide de Maslow, que são as necessidades básicas, a gente está retomando para isso, olhando para isso. E até eu estava numa conversa, né, com a minha família, eu falei assim, nossa, eu nunca parei para perceber, né, desde que eu casei, enfim, aqui em casa, o quanto a comida rende. Né? Eu não sou de jogar comida fora, né? Mas assim, a comida tem rendido muito mais, porque eu não estou precisando sair toda hora para comprar, porque o que tem é suficiente e parece que ela rende muito mais. Então, assim, quais são as conexões que a gente está percebendo desse básico? Então, eu acredito sim que a gente avançou tecnologicamente muito e a chance de a gente avançar ainda nessa próxima década é muito maior, mas o que eu tenho ouvido e o que eu tenho sentido é a próxima década é a década da evolução espiritual. Ou você evolui, ou você é aquele que vai sair do planeta, não adianta. Ou vai apanhar muito, Evolução vai ter muita dor. compulsória, né? É agora, ou você aceita, aprende, sente, fica com você mesmo e vai na marra. E aí tem gente que tá muito perdida porque se na marra não sabe nem por onde começar. Fica buscando várias ferramentas, vários métodos e não se encontra. Então, eu acho que uma das ferramentas mais fáceis, mais sinceras, né, de presença, de estar com você mesmo, como você disse, é a meditação. E a Nath, ela tem um canal no Telegram que você está fazendo meditações guiadas, né, com o pessoal, assim, conta um pouquinho disso. E é uma ótima ferramenta, gente, para ter um norte aí, para adentrar esse caminho sem volta, que é a pílula do Matrix, mas que é maravilhoso e que é libertário, assim. E é bem legal eu falar disso, porque algumas pessoas me questionaram, né? Eu abri esse canal do Telegram, é um canal gratuito. Então você entra aqui no meu Instagram, tem um link azul lá no meu perfil, você baixando o Telegram, você entra direto no canal. E aí eu posto lá mantras e meditações. E eu tenho um produto digital que eu vendo que é de meditação. Então uma pessoa perguntou assim, por que você está fazendo de graça algo que você vende? E exatamente porque eu acredito que nesse momento agora, quanto mais a gente oferece para o universo, quanto mais a gente se doa nesse momento, mais rápido a gente vai passar por tudo isso. Então, assim, não faz sentido eu ter algo que eu sei e acredito de verdade que é muito bom, que funciona e que ajuda no processo, eu esperar tudo isso passar para poder vender, enfim, ou não oferecer. E a gente pode fazer isso de várias formas, né? Quando vem o relato das pessoas que estão lá no grupo do Telegram, me traz muita satisfação mesmo, porque as pessoas estão fazendo, muitos pela primeira vez, meditação. Por muito tempo, a pessoa quis e não sabia como fazer, e a meditação guiada, ela facilita muito. E o melhor de tudo, as pessoas estão assim, nossa, eu passei para fulano, eu passei para ciclano, porque foi bom para mim e eu queria para o outro também. Então, assim, não fica só com a gente, né? Esse compartilhar e o oferecer é desse momento. Tá? Claro que
nem todo mundo está fazendo isso de coração mesmo, né? Oferecendo coisas de coração. Tem, às vezes, um pouco do marketing de algumas pessoas aí por trás. Mas, nesse momento agora, quando eu penso em processos evolutivos, é momento de ofertar para o universo. E aí você pode oferecer o que você tem de melhor, e aí pode ser o compartilhar de um conteúdo que você gostou, compartilhar um insight que você teve aqui da live, falar algo que você ouviu, né, que a Jéssica já tinha explicado antes, é você oferecer o seu amor para quem está do seu lado aí na sua casa. Então, uma das ferramentas que eu gosto mesmo e pratico é a meditação. Então, quem quiser tá lá, né, tem várias meditações, vários mantras, eu fiz de várias formas diferentes, exatamente para poder conectar todo mundo, né? Quem gosta de áudio mais longo, mais curto, quem quer uma coisa, né, mais rápida, pro aqui, pro agora, quem quer viajar um pouco mais para dentro de si, então tem todos os tipos de meditação. E lembrem disso, que esse processo agora é um processo de oferecer e de compartilhar. Cada um da onde está, com o que pode, com o que tem. Então, a gente não precisa, né? Porque é um momento de isolamento. Então, uma pessoa fala assim, mas eu não posso sair daqui. Mas faz com o que você pode. E pronto, tá tudo certo. E todos estão se reinventando, né? Então, você já faz atendimento online há um tempão, que eu sei, já é maravilhoso. E quando aconteceu isso, eu falei, e agora? Como que eu vou ajudar meus pacientes? Morrendo de dor, as mães desesperadas com os bebês em casa, não sabendo, vai parar a terapia. Eu falei, gente, calma, vamos pensar, né? Em alternativas, né? E tá sendo muito legal. Então, assim, oferece sim, com amor, com empatia, com paciência, qual é o seu talento. Se não for nada assim palpável, que seja escuta, né? Você se preocupar verdadeiramente, ouvir e se interessar verdadeiramente pela outra pessoa. Então tá sendo uma troca muito legal. Tem vários Instagrams de troca, de escambo, do negócio que surgiu aí dessa quarentena. Eu já fiz trocas também, ensinei as pessoas a fazerem drenagem nelas mesmas, uma coisa que eu não imaginava que daria certo e deu super certo. Aí também tô aprendendo macramê, tô fazendo as troquinhas de coisas que eu sempre quis fazer, coisas que eu quis cuidar de mim e não tinha tempo, né? E agora eu fiz um grupo também com as mães, com o brincar, que eu tô chamando de brincar terapêutico, que é assim, você tá em casa com seu filho, não tem nada para fazer ou enlouquece, né? Porque todas as demandas das dificuldades da vida a gente está mandando com a criança, a gente manda para a escola e agora não tem escola, então faz o quê? Então vamos otimizar esse tempo de atenção, de escuta para essa criança, para o seu filho, esse momento de troca, de observá-lo realmente como um ser inteligente e se surpreender com o que essa criança pode te ensinar, né? E aí como interagir com ela no ambiente dela, né? No mundo dela, que é brincando. Então, assim, dá para transformar a brincadeira com uma coisa terapêutica, com uma brincadeira direcionada para um objetivo ali? Dá. Vamos fazer isso. Aí a gente tá trocando isso, sabe? Quais as dificuldades, o que as mães estão sentindo em casa. E eu tô aqui pensando, não, vamos resolver esse problema. Como resolver os problemas? E tá sendo bem legal, assim. Então dá super para fazer. E a meditação lá no... Como que entra lá, Nath, no Telegram? Como que as pessoas podem entrar no grupo? Para entrar no canal, é mais fácil vocês irem aqui no meu Instagram. Vocês entrando no perfil do meu Instagram, tem o link azul. Clicando nesse link, você já cai direto lá no meu canal. Mas antes você precisa baixar o aplicativo do Telegram, se você não tiver. E aí, assim que você baixar o aplicativo, é só clicar naquele link azul do meu perfil, aí você já entra direto. E o bom é que você consegue ouvir a meditação desde a primeira que eu coloquei. Então, você não perde o histórico que está lá. E uma vez que você clicou nele, ele já fica salvo nos seus arquivos do celular. Então, muitas pessoas assim, Natália, eu quero salvar a meditação. Eu falei, se você já clicou ali, o seu celular provavelmente já salva automaticamente e você tem isso para quando você quiser. Eu fiz até uma enquete no meu canal, lá dentro do canal Telegram, perguntando, né, se a pessoa já tinha feito todas as meditações. Então, assim, tem
vários modos que as pessoas encontraram de usar esse recurso. Então, tem pessoas que responderam que escolheram uma meditação que mais gostaram, então praticando essa meditação. Então, isso é legal porque aquilo que ela ouviu está ressoando com ela. Tem gente que está fazendo, cada dia que eu posto a meditação, ela faz aquilo. E tem gente que está fazendo aleatório. Não existe certo e não existe errado, porque cada um está se encontrando ali. E é isso mesmo, né? O seu jeito, o meditar é cada um por si. Agora e todo se mundo descobrir, pode né? Se descobrir, perguntar a si mesmo qual que faz sentido. Ter essa conversa interna. E até compartilhando um pouco do que você falou do seu grupo, né? Com as mães e as crianças, eu falo assim, que quando a gente tem uma criança por perto, fica muito mais fácil a gente trabalhar a nossa criança interna e destravar os nossos bloqueios. Porque a criança, ela é abundante. A criança, tudo ela pode. Então, ela transforma. Daqui a pouco ela é a fada, daí daqui a pouco ela é o jornaleiro, daí daqui a pouco ela não sei o quê. Enfim, ela inventa e ela é tudo, ela pode tudo. E as crenças limitantes, elas vão impedindo a gente de ser tudo isso que a gente gostaria. Então, aproveitar aqui, né, quem é mãe e tem as crianças, aproveita esse momento, brinca com o seu filho como se você fosse uma criança também. Né? Não brinca um adulto com uma criança brincando. Entra, deixa sua criança brincar, que você vai ter insights maravilhosos, você vai se conhecer mais ainda. Então, eu acho que é um momento que está propício para vários processos evolutivos em várias áreas, em várias formas. Maravilhoso. Brincar com a sua criança interior pode curar, né, o adulto. E também pode impedir que, de repente, por ignorância, né, ou por falta dessa sensibilidade, um adulto mate essa criança, né? A criança que ainda está ali, viva e abundante, para que ela se torne um adulto também limitado. Então, é ótimo. Se joga, brinca mesmo, rola. E, Nath, eu não sei quanto tempo que a gente está aqui, me perdi, não sei se vai derrubar. Mas então eu já queria adiantar e te agradecer muito, 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 muito por essa conversa gostosa. Adoraria que fosse assim com um cafezinho presencial, né? Espero que em breve isso vai acontecer. Mas que bom que a gente tem a oportunidade de conversar abertamente para quem quiser entrar na roda e sentar no café com a gente aqui e trocar essas figurinhas mesmo. Quem quiser deixar comentários aí depois, quem estiver vendo depois, dúvidas, tudo que vocês escreverem aí, a gente vai dar um jeitinho de responder, eu e a Nath, tá? E agradeço a todo mundo que tá aí, que veio prestigiar essa conversa, a Bru, Carol, a Lia, Chicó, a Dani, todo mundo que deu um oizinho aqui pra mim. E foi mara, Nath, você demais, minha inspiradora. Eu que quero agradecer esse momento. Eu adoro falar do que eu faço, do que eu vivo, eu amo. Então, assim, para mim fica muito leve esse bate-papo. Eu espero realmente que eu possa ter contribuído com quem estava aqui, com quem ouviu essa conversa, esse bate-papo nosso. Eu fico super à disposição para você, Jéssica, para outras oportunidades, para o grupo que você tiver aí, o que precisar. E para vocês que estão aqui assistindo também, eu fico à disposição. O que eu puder compartilhar, sendo gestante agora ou terapeuta, eu vou ficar muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Um beijão, fico muito, muito, muito grata pela oportunidade. Obrigada a todo mundo. E só para falar do meu grupo também, quem perguntou aí como que entra, também tá na minha descrição. Lá o grupo do Brincar tá na descrição da bio do Insta. Certo? Nath, você quer falar mais alguma coisa, acrescentar e deixar um recado, qualquer coisa que você queira falar? A única coisa é aproveitem esse momento para autodesenvolvimento. E é isso, compartilhar tudo que vocês têm de melhor aí dentro. Só isso. Maravilhosa. Então, um beijo. Tchau. Tchau, tchau.